os dois vão falar junto. Primeiro o Mauro. Então, Mauro, fala um pouquinho de você. Obrigado, Cláudia. Bom dia a todos. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Mauro e pela Jacira, principalmente. Nós vamos trazer aqui um pouco para a terra, tá? Bom, eu sou participante do CPDOC, fui um dos diretores da CEPA e me considero também integrante do CCEPA, embora o Beto possa até cobrar de mim depois todos esses anos que eu não paguei, porque desde os anos 80 que eu participo aqui, tenho amizades no CCEPA e tenho muito orgulho disso. O nosso trabalho se chama Extremos, uma proposta para enfrentar as desigualdades extremas. Por favor, pode seguir. Tem Mauro e Jacira como autores, pode seguir, por favor. Nós participamos do CPDOC, que todos já conhecem, mas tem um site, tem muitos livros disponíveis para quem quiser conhecer. E também sou um dos organizadores, junto com o querido Ademar, querido Ricardo, da coleção Livre Pensar, da CEPA, CPDOC, que está disponível no cepainternacional.org. Falando então da desigualdade, todos sabemos que a desigualdade é uma marca da sociedade brasileira. Mas o que resolvemos trazer aqui para debate é a desigualdade extrema e cruel, que é presente e persistente. Pode seguir. Como motivação para esse trabalho, nós fomos buscar o livro de Pedro Neri, um pesquisador economista, que escreveu o livro Extremos, um mapa para entender as desigualdades do Brasil. Então, esse livro é uma base inicial e um motivador do nosso trabalho. Qual é a ideia do trabalho, então? Propor um conjunto de ações prioritárias para enfrentamento da extrema desigualdade no Brasil, a partir de uma visão humanista e com base no Espiritismo. Dessa maneira, trazendo algum aspecto de urgência para essas questões que nós estamos tratando. O trabalho está dividido em 4 partes. Eu vou falar da primeira parte, que é um retrato da desigualdade extrema. Pode seguir. Pode seguir. Se a gente for falar da desigualdade extrema, e o livro do Pedro Neri traz muitos dados sobre isso, podemos falar, por exemplo, do IDH. O IDH no bairro de Pinheiros, em São Paulo, é o maior do Brasil, quase 1. Equivalente aos principais e melhores países para se viver no mundo. E nós temos no Brasil um extremo, por exemplo, na cidade de Ipixuna, no Amazonas, em que o IDH é 0,499. Nós podemos falar de riqueza e pobreza. O Distrito Federal é o local do Brasil com maior renda per capita. E no Maranhão, estado do Maranhão, nós temos uma renda per capita de 5 vezes menor do que do Distrito Federal. Seguindo. Moradia pode ser um dos temas. Nós podemos falar tanto da falta de moradia, como da precariedade de moradias no Brasil. O trabalho pode ser um dos temas. A desigualdade no acesso ao trabalho é muito presente, tanto dentro das próprias cidades, mas principalmente quando olhamos as várias regiões do país. Os mais afetados são jovens, mulheres e negros, e principalmente as mulheres negras, do ponto de vista de acesso ao trabalho, principalmente o trabalho digno. Seguindo. A saúde, a expectativa poderia ser um tema da desigualdade extrema. O bairro do Morumbi, em São Paulo, é onde existe a maior longevidade no Brasil. E podemos, por exemplo, no outro extremo, encontrar em Teresina, no Piauí, o bairro de Mocambinho. A educação, para finalizar, é, sem dúvida, uma das perpetuadoras das desigualdades, porque a dificuldade de acesso à educação é muito diferenciada no país, e esse é um dos instrumentos de manutenção da situação que vivemos hoje.
Pode seguir. Esse quadro de extrema desigualdade exige diretrizes claras, além de ações determinantes e concretas. Como tudo lá em casa, eu apresento o problema e a Jacira traz as soluções. Então, vou apresentar aqui a Jacira. Desculpa, tem mais um tópico para mim. Desculpa. Eu vou falar da base inicial para nós podermos apresentar ou propor coisas, que é a base espírita e que fomos buscar. Nós não vamos desenvolver muito essa parte para poder dedicar mais à questão das ações. Pode seguir. As nossas bases estão em Allan Kardec, na coleção Livre e Pensar, em José Herculano Pires, em John Aispura, em Jaci Regis e outros autores. Os principais eixos da base espírita estão, inicialmente, na solidariedade. Nós temos que propor um mundo mais solidário. Segundo, na responsabilidade coletiva, e não a ideia de que cada um poderá fazer a sua parte, que isso vai levar a alguma coisa. E, em terceiro lugar, na transformação ético e moral proposta por Allan Kardec. Seguindo. Dentro da questão da transformação moral, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral, propôs Kardec. E nós vamos saber que, estudando a obra de Kardec, existe a convicção de que o conhecimento pode levar a várias transformações e que diariamente temos que lutar para aumentar esse conhecimento das necessidades e dos caminhos, mas também de implementar ações, porque fica claro que só pelo conhecimento as transformações não ocorrem. Para finalizar a minha parte, só queria comentar dessa frase que aparece no livro Espiritismo, Ética e Moral, da coleção Livre e Pensar. O Espiritismo propõe a reforma das instituições humanas por meio da educação e, dessa maneira, podermos atingir aquilo que buscamos. Pode seguir. Do ponto de vista das diretrizes espíritas, lembramos também essa frase de Amado Nervo. Dentro de alguns séculos, quiçá repouses à sombra do carvalho centenário que hoje plantaste. Pode seguir. Eu vou agora sim anunciar a minha dama Jacira Jacinto da Silva. Eu proponho que você fale aqui e veja. Obrigada. Muito bom dia, muita alegria estar aqui, muito agradecimento pela organização, por tudo. Uma emoção imensa conviver com os amigos queridos aqui em Porto Alegre. Bom, pessoal, o melhor do trabalho o Mauro já apresentou. Agora, se eu não falasse nada, não ia mudar muita coisa, mas vamos lá, por favor. Vamos pensar numa agenda de curto prazo. Como poderíamos imaginar uma ação, como poderíamos agir? As ações imediatas começam com poucas pessoas. Sempre reunimos em algumas pessoas para pensar o que vamos fazer. Como poderíamos nos organizar? O Código Civil oferece duas possibilidades para ONGs, as associações e as fundações. Passe, por favor. Mas, e a médio prazo? A médio prazo, nós podemos pensar que as boas políticas são o melhor caminho para ações consistentes. Não nos esqueçamos que as políticas são executadas por nós na sociedade. E é importante lembrar delas. O trabalho vai se solidificando, vai ganhando personalidade, e, com o tempo, as instituições se credenciam para realizar, junto ao poder público, uma política importante. A longo prazo, podemos buscar diariamente, sempre, melhorar os processos e as pessoas. Devemos buscar melhorar os processos e as pessoas. Envolver a sociedade talvez seja o trabalho mais difícil, mas é extremamente necessário. E a captação de recursos.
doações, parcerias, editais, emendas parlamentares, concorrência pública, etc., é parte desse projeto para executarmos um trabalho social. Vamos à frente. Temos que eleger prioridades. Nas prioridades, nós devemos pensar que gente boa reunida produz coisas essenciais, fabulosas, maravilhosas. E quanta coisa poderíamos fazer se nos uníssemos, se uníssemos à vontade de fazer. Porque carências, gente, nós temos imensas. Nós temos, no campo da juventude, criança, adolescente, idosos, pessoas em vulnerabilidade e risco social, o meio ambiente, dependência química, pessoas em situação de rua, e vai. Nós poderíamos enumerar muitas. Vamos nos concentrar nas 3 primeiras, crianças e adolescentes. A educação é a baliza maior. Então, não podemos esquecer que as nossas crianças precisam ter a garantia de educação, moradia, alimentação, saúde, cultura, oportunidades. Nós estamos aqui reunidos falando de coisas óbvias, muito simples, mas vamos pensar que as crianças precisam de oportunidades. Passe, por favor. E os idosos, claro, a garantia do cuidado na velhice. Se nós pensarmos que todos nós estamos envelhecendo, né, pensar que é um direito básico, é dignidade. Dignidade. E nós temos que cuidar dos nossos idosos. Passa. Pessoas em vulnerabilidade e risco social. Começamos pela escuta. Porque se ouvirmos, vocês não imaginam quantas pessoas boas estão em situação de vulnerabilidade, pessoas estudadas, uma infinidade de gente. Vamos acolhê-las e do acolhimento vamos fazer a construção de vínculos, com a qual poderemos avançar no auxílio. Como exemplo prático, nós trabalhamos em São Paulo com a Fundação Porta Aberta. Vamos passar rapidamente para vocês conhecerem. O foco da Fundação Porta Aberta está apoiado num tripé: formação pessoal e cidadã, capacitação profissional e inserção no mundo do trabalho. Esse é o nosso processo de atendimento, que acolhe o beneficiário, o aluno, numa condição infeliz e o leva até o topo da nossa escala. A fundação é organizada em conselho curador, diretoria executiva, conselho fiscal e outros conselhos também. Pode passar. Temos muitos espíritas, muitos. O conselho curador tem 9 integrantes, 6 são espíritas, a diretoria completa é espírita, o conselho fiscal completo, o conselho de ética, ouvidoria e muitos voluntários, colaboradores espíritas também. Algumas fotos do nosso trabalho aí, da formação pessoal e cidadã. Pode passar. Agricultura urbana, cabeleireiro, construção civil, corte e costura, culinária, higienização e limpeza, sustentabilidade e o melhor, né? A Fundação Porta Aberta, graças à sua ética, ao seu compromisso, à sua forma de conduzir, já ganhou por 3 vezes o prêmio de melhores ONGs do Brasil. Estamos concorrendo novamente agora em 2025. Conclusão. Pode passar. É comum pessoas sempre refletirem que deveriam fazer algo pela sociedade, mas nada fazem. Passam a vida pensando. De uma hora para outra, às vezes, agem. E há também aquelas que deixam passar todas as oportunidades.
Trabalhar com gente é profundamente desafiador, mas não tem nada melhor do que pensar que se está fazendo algo, que não estamos parados, né? Vamos lá. As políticas públicas existem e precisam de gente séria para executá-las. Esse é o X da questão. Gente que execute com seriedade uma política pública. Cada vez que um grupo de pessoas bem-intencionadas se propõe a realizar um trabalho desses, o mundo sorri, as flores se abrem e os pássaros cantam. É um sinal de novos e bons tempos. Mas tem muitas dificuldades. São tantas diariamente, que às vezes a gente pensa até em desistir. A experiência nos ensina e nos motiva a buscar mais recursos. Nada é fácil, mas não estamos em condições de exigir facilidades, não é mesmo? Quem é que está aqui em condições de exigir facilidades? Ao trabalho, portanto. Muito obrigada.